se comenta é o retorno do ex-prefeito Lucano Sá, filho do Bessá, ao cenário da política oeirense. Estão se organizando para uma reunião aqui em Oeiras, sexta-feira, dia 12. As informações que a gente tem é o retorno do ex-prefeito Lucano Sá ao cenário da política, depois da divisão, de perder uma prefeitura, da tragédia do Grupo Boca Preta, do desmancho que aconteceu, e depois veio a divisão desse Grupo Boca Preta, que hoje é Boca Preta Raiz e Boca Preta Lili. Traz de volta, no cenário da política oeirense, exatamente o ex-prefeito Lucano Sá, que, por sinal, após mais de 10 anos que deixou a prefeitura, deixou de ser prefeito, o nome dele ainda continua aceso. É isso que chama a atenção. Mas o interessante, Agenor, que você pega a história dos 50 anos de Benedito de Carvalho Sá, o popular Bessá, o pai do Lucano, que é o líder dessa grande nação Boca Preta, que veio do Coronel Orlando, seu avô, do seu tio João Nunes. O Bessá, de 50 anos de história, quem rompeu com o líder Bessá, o pai do Lucano, nunca mais voltou ao cenário da política oeirense. Eu conheço, Agenor, a história de Oeiras. Eu respiro política. Eu não analiso política porque eu estou no bar do Figueirinha rodeado de gente, não. Não é lá onde eu tenho as informações, não. É porque eu tenho um sangue político, né, Nunes? Você sabe que quando o Bessá, nas famosas reuniões no Bemaroca, não era assim? Que reunia a nação Boca Preta, e aí então trouxe para apresentar como candidato do Grupo Boca Preta a prefeito, doutor Marcos Santana. Jovem, médico, recém-formado, nem aqui morava. Chegou e foi endeusado, abraçou a nação, porque Bessá apresentou ele. E foi a maior maioria da história das eleições de Oeiras. 3.800 votos a maioria de Marcos Santana. Perdendo apenas para Pedro Freitas, que foi 5 mil. Mas de Marcos Santana para cá, ninguém conseguiu uma maioria dessa. Porque o Bessá era liderança forte e apresentou Marcos Santana como prefeito, como candidato a prefeito, e ganhou a eleição com mais de 3.800 votos. Não foi isso? E aí o que aconteceu? Marco rompeu e saiu candidato, não foi isso? E perdeu a eleição. E nunca mais retornou ao cenário. Mais interessante que depois ele retornou e foi vice de Bessá e perdeu a eleição. É maldição. É maldição. Aí tivemos Valburg, lembra? Pai do Abimael. Não foi isso? Que sentou na cadeira, porque o Bessá botou ele na cadeira de prefeito. O pai do Lucano. Não foi isso? O filho de Valburg foi vice do filho de Bessá, o Abimael. Também rompeu. Ele não foi vice indicado por Assis Carvalho e Dona Alexandra de vice, perdeu a eleição, nunca mais apareceu no cenário da política. Não é verdade? Lembra do doutor Diolino? Apoiado pelo então saudoso deputado Assis Carvalho, rompeu também e não ganhou a eleição. Todos que romperam com o líder maior não aparece mais no cenário da política, não retorna. Não sei se isso vai acontecer com o sobrinho do Bessá, porque exatamente esse Lucano que está chegando aí entregou a prefeitura para o seu primo, que é o Zé Raimundo. Isso não é criar narrativa, é narrar fatos, dita aqui pelo Bessá, com 1.200 votos a maioria, não foi? Entregou. E o Zé Raimundo entregou a prefeitura para esse grupo que está aí, entendeu? Onde o seu adversário, o Ailton, ganhou a eleição com 1.300 votos. Não é fato? Então, o que está por trás desse retorno é Lucano para dizer, sexta-feira, que ele está de volta.
está de volta para dizer quem é o líder do Boca Preta. E aí ele vai vender a esperança, os sonhos, alimentar o sonho da nação Boca Preta. Agora nós temos comando. Comando vai estar sobre a Santa Rita, de meu pai, de meu irmão. E se vocês querem eu de volta ao cenário da política, estou aqui para a gente resgatar a alta estima do Grupo Boca Preta, que está dissolvido, rachado, igual sorvete em asfalto quente. Não existe comando, não existe liderança, porque a liderança desse Boca Preta ainda permanece com o nome do Bessá. Ele é a lenda viva, ele tem história. E todos aqueles que comeram no prato, que cuspiram no prato do líder maior, dessa lenda viva, romperam e nunca mais voltou no cenário da política oeirense. E, através dessa tragédia, que eu chamo de tragédia, desse racha em duas bandas, Boca Lili e Boca Preta Raiz, o retorno, que nem nos meus sonhos profundos, nem com o espírito de Nostradamus, que de vez em quando baixa em mim, que previa o futuro, poderia imaginar, nos meus sonhos profundos, né, que Lucano Sá voltaria ao cenário da política oeirense. E a previsão é sexta-feira, dia 12, o retorno de Lucano Sá, exatamente pela tragédia. É o ponto que perderam a prefeitura e após a tragédia de perder uma prefeitura, racharam em duas bandas. É Boca Lili e Boca Raiz. E aí a gente vai imaginar o porquê que Lucano está de volta. Pelo dedo da imposição, dito pelo pai dele aqui, você tá velho, você tá gagá, não foi isso? E quem é o pai de Lucano? O líder, que tiraram a voz do rapaz. A liderança, quem implantou a Rádio Vale aqui? O líder, a lenda viva, que não tem mais voz. Ainda bem que tem a Meu Norte para dar voz ao Bessá. Não é isso? E os poliquetos na capital. Não é isso? Tiraram a voz desse líder. Tudo isso faz com que Lucano retorne ao cenário político. Porque a previsão que ele vai fazer essa reunião não é para falar de novela, não. É para dizer, nós estamos aqui. Nós que nós estamos dizendo é a Santa Rita. E não tem uma frase mais completa dessa cidade, dita na campanha de 2024, pela irmã do Bessá, a Evangelina, não é isso? Uma coisa é uma eleição municipal com a participação da Santa Rita, não é assim? E outra coisa é uma eleição municipal sem a participação da Santa Rita.